Olá, bom dia a todos. Mais uma vez com bastante felicidade e ansiedade que a gente dá início ao terceiro webinário. Essa sequência de, de webinários, ela é resultado da publicação de um livro que tem aí 15 capítulos e várias dezenas de pesquisadores envolvidos. A gente teve um projeto financiado pela FAPESP, que a gente agradece demais todo o apoio, todo o incentivo que a FAPESP tem dado nas pesquisas voltadas à questão do nexo água, energia e alimento. Esse projeto, no âmbito do Fórum Belmonte, teve também outros projetos aprovados, dada essa experiência da equipe no desenvolvimento, aqui Brasil e fora do Brasil, entendemos que havia vários pesquisadores no contexto Brasil pesquisando a questão da implementação e dos resultados do Nexo, e para isso, ao final do projeto, foi organizado pelo Fabiano de Araújo Moreira, o Michele Dalla Fontana, que está aqui com a gente, eu, Tadeu Fabrício Malheiros e a professora Gabriela Marques de Júlio. Nossa equipe organizou, convidou os pesquisadores, e eu acho que tiramos daí um livro com uma experiência em escala nacional, com muita coisa acontecendo, muito positivo. Então, para divulgar o livro, a gente organizou esses 5 webinários, acontecem toda quarta-feira, das 11 ao meio-dia, e que a gente agradece demais, inclusive, a participação aqui dos palestrantes, que são também são autores e coautores dos capítulos. Agradeço a participação de todos e incentivo que mais pesquisadores e mais profissionais se engajem nessa temática fundamental para a gente construir a sustentabilidade tão desejada, aí alinhada a produzir, né, a conservar as nossas águas, ter maior eficiência no uso da energia e garantir redução e alcance de segurança, redução de pobreza e dificuldade de acesso a alimentos e melhorar a segurança alimentar no contexto mundial como um todo. Meu colega Michele, parceiro de pesquisa, parceiro de ensino, passo a palavra para você e obrigado aí pela parceria. Obrigado, Tadeu. Então, eu acho que vou apresentar rapidamente os 4 pesquisadores, representantes pelos 4 trabalhos a ser apresentados a seguir. Então, gostaria de agradecer a Tainara de Mello, professora do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Tainara é doutora em Psicologia pela Universidade Federal de São Carlos. Realiza pesquisa em Psicologia Social do Trabalho e Psicossociologia, com ênfase nos temas do trabalho, subjetividade, desenvolvimento e políticas públicas, reforma agrária e justiça socioambiental. Obrigado, Tainara. Depois, agradeço a presença do professor José Antônio Perrella Balestieri. José é professor titular do Departamento de Química e Energia da Unesp. Atua nas áreas de planejamento energético, modelagem de sistemas de processo, tecnologias sinérgicas e inovadoras que favoreçam a poligeração e o uso racional de energia, água e alimentos. Obrigado, José, por estar com a gente. Depois vamos ter a apresentação do professor Leandro Giatti. Leandro é professor associado no Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da USP. Tem experiência na área de saúde pública e sustentabilidade, com ênfase em saúde ambiental, atuando principalmente em temas quais indicadores de sustentabilidade ambiental e de saúde, saneamento, ciência pós-normal, pesquisação, nexo água, energia e alimentos e governança socioambiental. Obrigado, Leandro. Ao final, vamos ter a apresentação do Lucas Alencar. Lucas tem mestrado em Ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e atualmente faz doutorado na Universidade Federal de Pernambuco e trabalha com o uso da terra e
na Caatinga. Tem interesse nas áreas de ecologia de paisagem, uso e cobertura da terra, desenvolvimento rural e sustentabilidade. Então, cada apresentador, vamos tentar ter 8, máximo 10 minutos para as suas apresentações. E depois depois das 4 apresentações, vamos tentar abrir para o debate. Eu peço a todos que estão seguindo, caso tiver perguntas, comentários, podem encaminhá-los por e-mail iearesponde@usp.br. Agradeço a todos os outros colegas e pesquisadores e já passo a palavra para a Tainara para que faça a sua apresentação. Obrigado. Tainara, é com você. Obrigada, Michele, obrigada, Tadeu, e a todos os colegas que estão aqui. Bom dia para quem nos assiste também. Vou compartilhar minha tela e peço desculpas porque começou um barulho aqui, não sei se está reverberando aí com vocês, mas infelizmente são as dificuldades do remoto, né? Mas enfim. Bem, antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade de estabelecer esse diálogo com vocês, de ter aqui muitos dos interlocutores que têm me apoiado nessa aproximação bastante inicial da abordagem do Nexo. Diferentemente da maioria dos colegas, eu me considero ainda uma neófita aí nos estudos do Nexo, então isso, de certa forma, também se desdobra bastante na minha proposta aqui de trazer um pouco da psicologia, da perspectiva da psicologia social para dialogar com os estudos sobre nexo, água, energia e alimentos. Bem, esse capítulo que nós escrevemos no livro, eu fiz em colaboração com a professora Rosemary Scopinho, que é da UFSCar, que foi minha orientadora durante o mestrado e o doutorado. E a ideia inicial desse capítulo, né, quero contar um pouco das inquietações que nos motivaram a desenvolver esse debate, começa a partir da nossa experiência de pesquisa nos assentamentos de reforma agrária. E aqui a gente está falando especificamente de uma região que é a macro-região de Ribeirão Preto, em pesquisas, então, que predominantemente a gente desenvolveu a partir da psicologia social, em diálogo com a sociologia também. E nesse contexto, a gente está pensando, então, em comunidades de reforma agrária que foram construídas em regiões predominantemente voltadas à cultura da cana-de-açúcar, ou seja, em função de um longo processo de degradação ambiental, essas comunidades foram implantadas a partir da política de reforma agrária, tendo como objetivo, então, promover uma recuperação, uma transformação socioambiental nesses espaços. Então, nós estamos considerando aí quase como ilhas de produção agroecológica em um ambiente dominado pela cultura da cana-de-açúcar. Então, sempre que a gente pôde acompanhar muitos projetos de desenvolvimento socioambiental nessas áreas, projetos e programas, tanto da iniciativa pública quanto da iniciativa privada, sempre nos inquietava muito a necessidade de entender um pouco melhor esse processo de transformação socioambiental das áreas. E foi neste momento que a gente começou, então, a se aproximar da discussão dos estudos sobre o nexo água, energia e alimentos, e a gente viu ali uma abordagem muito promissora para conseguir traduzir um pouco das questões que a gente acompanhava ali nos assentamentos que nós estudávamos, mas, ao mesmo tempo, a gente também pôde notar algumas controvérsias, inclusive, que já eram e ainda permanecem sendo apontadas pela literatura, né, por muitos dos autores que, inclusive, são os organizadores dessa publicação, apontando, sobretudo, uma predominância de uma perspectiva bastante técnico-gerencialista no debate do Nexo e, portanto, uma perspectiva também de comunidades que seriam passíveis a essa articulação, né, mais técnica entre setores de água, energia e alimentos, e, por outro lado, perspectivas mais alternativas e bem menos presentes na literatura, tentando problematizar um pouco mais esse debate, né, trazendo discussões mais críticas e mais preocupadas, de fato, com a realidade local das comunidades, com a pluralização do conhecimento,
Então, de fato, a gente confirmava essa controvérsia ali nos assentamentos e, à medida que a gente ia também desenvolvendo os nossos trabalhos e acompanhando a implantação de muitos desses projetos com propostas de integração entre esses três elementos e consolidação, por exemplo, de práticas de agricultura mais sustentáveis, como a agroecologia. Então, diante desse cenário complexo, né, e dessa aposta na abordagem do nexo, mas também considerando essas contradições, a gente chega, então, numa questão que é muito cara a nós, que é a questão do sujeito. Bom, mas e aí? Né? Cadê o sujeito nessa história toda? Quem são os sujeitos do nexo? A partir dessa predominância, então, de estudos mais técnico-gerencialistas e a tentativa também de politizar e problematizar um pouco mais com uma perspectiva crítica do nexo. Então, foi exatamente isso que nos motivou e nos instigou a desenvolver esse capítulo aqui no livro. E é importante dizer, então, qual é a nossa noção, enfim, né? Qual é a concepção de sujeito que a gente propõe aqui para responder um pouco essa questão, né, que foi muito pouco respondida, na verdade, né? A gente faz uma tentativa, uma aproximação inicial de tentar respondê-la. E a nossa noção aqui principal que sustenta o nosso propósito do capítulo é a noção de sujeito social, que foi desenvolvida por muitos autores da psicologia social, de correntes da psicossociologia, né, que são principais correntes com as quais eu dialogo dentro da psicologia, tentando propor, então, um debate no sentido de que o nexo também é uma questão de intersubjetividade. Então, não dá para a gente pensar essa inter-relação entre água, energia, alimentos e transformações em torno da justiça socioambiental sem considerar a questão da intersubjetividade. Então, nossa ideia, a partir, e tendo como suporte esse conceito de sujeito social, foi tentar entender um pouco melhor, então, como os sujeitos eles são entendidos nesse debate do nexo e como essas concepções são mobilizadas tanto nessas perspectivas dominantes, técnico-gerencialistas, quanto também nas perspectivas mais críticas, e como é que a gente encontra espaço, então, para politizar mais esse debate, né, para consolidar uma perspectiva efetivamente transformativa do nexo em torno das assimetrias de poder, das discussões sobre justiça socioambiental. E, para isso, então, nós também nos apoiamos em dois conceitos que são interrelacionados, embora distintos, que são essa concepção do sujeito empreendedor e do sujeito coletivo, que são desenvolvidos principalmente pela Wendy Brown, por Dardot e Laval, por outras perspectivas também do feminismo, como a Silvia Federici. Então, são esses dois conceitos que nos guiaram aí nessa tentativa de entender um pouco melhor a perspectiva de sujeito subjacente a essas correntes da pesquisa do nexo, e principalmente tomando, então, como inspiração e reflexão a nossa experiência nos assentamentos de reforma agrária aqui no Brasil. Então, é importante dizer que não se trata de um capítulo que traz um estudo de caso a respeito dos assentamentos, mas a gente usa os assentamentos também para inspirar essa nossa tentativa de aproximação dessa concepção de sujeito que subjaz os estudos do nexo. Bem, então, nós estruturamos o nosso capítulo em 3 momentos, né? Uma primeira parte tentando dizer um pouco melhor para os nossos leitores, né? Por que vale a pena a gente conceituar o sujeito dentro da perspectiva do nexo, né? Isso porque já existe, né, uma literatura bastante substancial que aponta uma série de desafios teóricos e metodológicos no sentido de tentar pluralizar um pouco mais o conhecimento do nexo, de refletir e de aproximar cada vez mais esse conhecimento das realidades que são muito complexas e muito singulares, né? Sobretudo falando aqui da realidade brasileira, que são os campos com os quais nós trabalhamos, nós desenvolvemos as nossas pesquisas, e principalmente, eu acho que essa questão, né, é uma questão que nos toca muito, de maneira muito substancial, que é questionar, então, visões essencialistas e deterministas sobre as comunidades, sobre as realidades locais e sobre os sujeitos, né? Tentando romper, então, um pouco com essa tradição de pensamento que entende que basta ajustar muito bem propostas e projetos a serem implantados nas comunidades, né, sem
entender um pouco melhor quem é esse sujeito, né, as suas condições de vida materiais, subjetivas, seus modos de ser e estar no mundo. E aí, para conduzir um pouco, né, essa argumentação, nós trouxemos alguns exemplos que nós presenciávamos ali no assentamento com relação às propostas de implantação da agroecologia, né, que especificamente uma das comunidades já vem sendo desenvolvidas ao longo de 20 anos, e mesmo assim ainda é uma arena cheia de dissensos, muito mais dissensos do que consensos. Isso nos mostrava, então, o quanto essas propostas de integração entre esses três recursos também articulava um conjunto de contradições e de conhecimentos que eram muito distintos daquela proposta inicial trazida pelos técnicos, trazida pelo conhecimento científico. Então, modos de também construir e entender a agroecologia a partir da própria experiência do sujeito com trabalhos anteriores, né, com memórias da infância, etc. Na segunda parte, nós propusemos, então, problematizar a perspectiva técnico-gerencial do Nexo e essa concepção de um sujeito empreendedor de si próprio, né, usando, então, os termos ali da Ardoi Laval, da Wendy Brown, que nos aponta para uma concepção bastante individualista e utilitarista na esteira, então, de uma racionalidade neoliberal, que também reverbera em muitos achados da literatura do Nexo, que aponta, então, para esses três elementos que nós destacamos aqui, né? Da despolitização da natureza nesse debate, da legitimação das injustiças e da desconexão com as realidades locais. E, para apoiar esse nosso argumento, nós também nos remetemos às experiências no assentamento e aquilo que nós vínhamos testemunhando com relação a esses projetos de intervenção com foco na sustentabilidade e na integração, mas que também traziam muito o desmonte das políticas públicas e políticas de austeridade que acabava muito mais penalizando os sujeitos que estavam ali comprometidos em empreendendo essas transformações socioambientais e que, na maioria das vezes, não encontrava os recursos adequados para suportar e consolidar essas transformações aí ao longo dos 20 anos, como eu falei. E, por fim, a última parte, nós trouxemos, então, a perspectiva mais crítica, mais transformativa do Nexo, em diálogo com esse conceito, essa concepção do sujeito coletivo, né, ou como um sujeito dos comuns, como diria a Silvia Federici, mas também para posicionar um pouco esse debate, pouco mais longe de uma idealização ou romantização desse coletivo e mostrando, a partir da nossa experiência, o quanto essa disputa por essa outra relação com os recursos, né, mais num horizonte dos comuns, ela também é cheia de contradições, ela também vai mostrando o quanto essa construção do sujeito coletivo é permeada por tensões, por relações do cotidiano que vão depender também das condições materiais, culturais, históricas, né? Portanto, é essa a nossa proposta para fechar essa última parte do capítulo, né? E contar um pouco da nossa experiência, então, com aquilo que nós testemunhávamos a respeito das lutas coletivas que esses trabalhadores vão construindo nos assentamentos, né? E desde uma trajetória ali já com os movimentos sociais como o MST, mas também, né, essa tensão constante, né, essa insistência, né, que muitas vezes não corresponde com o tempo da política pública, né, com os acordos, com os acertos, com quem de fato tem o poder para decidir, né, em meio também a um conjunto de outras contradições de ordem cultural, social e econômica. Então, nós fechamos, né, o capítulo com essa reflexão e, por fim, né, nós ressaltamos, então, que essa foi uma aproximação ainda muito inicial, tentando, assim, então, criar mesmo insights para desenvolver também outros trabalhos, outras contribuições dessa discussão em torno do conceito de sujeito, e que é um debate ontológico bastante pertinente para essa perspectiva mais transformativa que a gente tem tentado construir, consolidar dentro dos estudos do Nexo, principalmente tentando visibilizar um pouco mais essas naturalizações, as contradições e outras formas de organizar o Nexo, e também propondo outras lentes conceituais para entender um pouco melhor as particularidades, as singularidades
dos sujeitos, das comunidades dentro dessas propostas integrativas e projetos de sustentabilidade no contexto brasileiro, né? E privilegiando, sobretudo, os modos de vida e as subjetividades desses sujeitos com os quais nós temos trabalhado. Então, finalizo aqui a minha apresentação, deixo aqui alguns contatos e agradeço muito a atenção e a oportunidade de dialogar com vocês. Muito obrigado, Tainara. Obrigado por trazer essa perspectiva crítica sobre o Nexo, né? Exaltando a necessidade de olhar um pouco os domínios social, político e de justiça do Nexo em relação às realidades locais e grupos vulneráveis no contexto brasileiro. Então, obrigado de novo. Agora passo a palavra ao professor José Perrella Balestieri. Eu vou pedir a gentileza para todos de tentar fazer a apresentação em máximo 10 minutinhos. José, é com você. Então, bom dia a todos. Nós vamos falar sobre o nosso capítulo 7º do livro, né? Saberes e percepções dos jovens sobre o nexo água, alimento e energia, em busca dos desafios e aprendizados que essa pesquisa de cunho interdisciplinar tem para a educação para a sustentabilidade. O próximo, por favor. Agradecendo, então, a FAPESP, a ESRC, que financiaram o nosso projeto, né? Eu apresento aí para vocês os colegas brasileiros e ingleses que trilharam conosco esse projeto. Agradeço imensamente aí ao grupo da USP, né? Em nome aí do Tadeu, eu agradeço a todos pela iniciativa de ter editado esse livro e de ter tido assim uma sensibilidade bastante grande de construir uma sequência que me pareceu muito interessante. Vendo a apresentação da Tainara, eu vou fazer uma série de links que me parecem assim bastante interessantes na nossa discussão. Rapidamente, o nosso objetivo nesse projeto é experiências e a participação de jovens entre 10 e 24 anos de idade nos conceitos de água, alimento e energia individualmente e no conceito do nexo entre eles, né? Nós fizemos aí um conjunto bastante grande, como a gente vai mostrar no método, conjunto bastante grande de entrevistas em profundidade, com 76. Fizemos entrevistas com profissionais, pessoal ligado a ONGs, universidades, foram 64 participantes. Fizemos um questionário de linha de base com 3.700 jovens, uma análise quali-quanti, e nós fizemos também uma promoção do nosso projeto com um concurso de vídeo envolvendo jovens de diferentes países. Próximo, por favor. A área de estudo, no caso, é a região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, que vocês veem aí na apresentação. É uma região que tem uma característica bastante interessante que nos atraiu para a análise, que é o fato... desculpa, então, está passando propaganda aqui do lado. Nós tivemos a oportunidade de estudar uma região altamente industrializada, mas que tem aspectos rurais bastante interessantes, né? Conseguimos também tentar captar o sentimento de pertencimento desses jovens que vivem no vale, que vivem na serra e que vivem no litoral, né? Também tentamos perceber as diferenças de hábito e as preferências alimentares no uso de água e de energia, e o impacto que isso tem na vida desses jovens. Próximo, por favor. Próximo. Obrigado. Aí vocês têm uma ideia linear do método que foi empregado, né? Então, nós fizemos aí as entrevistas com os jovens e com os profissionais, todos aprovados no Comitê de Ética, né, com termos de consentimento livre e esclarecido. O questionário
de linha de base, coletou os dados no sistema online. Esses dados foram processados com ferramentas estatísticas, usando um software específico, né, os FANGs. As entrevistas todas coletadas foram gravadas, transcritas, traduzidas, e nós usamos o software NVivo para poder fazer o processamento. E também utilizamos um aplicativo em que o jovem podia mapear o nexo, fotografar alimentos, fotografar o que ele entendia ser energia, fotografar eventos relacionados à água, né? E, às vezes, apareciam algumas perguntas para eles responderem. E eles ficavam uma semana com o celular do projeto e com o aplicativo liberado. Próximo, por favor. Nós apresentamos 4 reflexões que coletamos e gostaríamos de compartilhar. A primeira delas diz respeito ao ganho que o grupo teve por desenvolver o projeto numa equipe multidisciplinar de 2 países, né? Nós tínhamos aqui na Unesp preponderantemente engenheiros nas áreas de água e energia, a parte de estatística, alguns colegas que trabalham com a parte de educação de jovens. Na Inglaterra, os colegas são cientistas sociais, e também envolvemos pós-doutorandos, né? Um colega nosso é geólogo, envolvemos pós-doutorandos físicos, uma outra da área de letras, uma bióloga. No primeiro momento, a gente percebeu uma dificuldade na linguagem diferenciada, mas com o tempo isso se revelou uma grande vantagem, porque ampliou o horizonte nosso conceitual e permitiu que a gente, na interpretação, na análise dos resultados, e mesmo na empatia com as pessoas que estão respondendo, né, uma coisa assim mais difícil para o engenheiro, também se materializasse. Próximo, por favor. A nossa segunda reflexão diz respeito às questões do nexo água, alimento e energia, né? Como que essas questões são percebidas pelos jovens em termos da dependência entre os 3 elementos e das decisões que o uso desses 3 elementos se fazem presentes na sua produção, no seu consumo. Uma coisa que assim, ficou bem patente para nós, né, é que o tema nexo água, alimento e energia é bastante interessante para nós, da área de engenharia, para fomentar aspectos de sustentabilidade, educação para sustentabilidade, devido à multiplicidade de significados que o termo possui. Algumas coisas que ficaram evidenciadas na nossa pesquisa, né, é que o jovem ele tem uma compreensão limitada de algumas questões básicas com relação à origem dos alimentos, da energia e da água consumida nas suas residências, com destaque para uma maior dificuldade na compreensão da energia. O conceito de energia é um pouco mais difícil para ele de compreender, né? Naturalmente. Alguns desses jovens, eles conseguem compreender as consequências que tem na vida deles das decisões de governança com relação a esses elementos do nexo, né? Fornecimento de água de má qualidade, a inexistência de inequação de drenagem urbana, a insegurança alimentar, isso está presente na vida de alguns desses jovens. Também percebemos ser frequente o desconhecimento quanto às várias esferas de governança, quem é que está à frente da água, do alimento, da energia, da sua disponibilidade no local onde ele reside. E também evidenciou a necessidade de enquadrar a abordagem do nexo dentro de um quadro referencial mais amplo que inclua elementos valorativos explícitos, ampliação de direitos, empenho por justiça, resgate da liberdade e a preservação da dignidade. Coisas que foram tangenciam o trabalho, até onde eu creio, da Tainá. Próximo, por favor. A terceira reflexão nos mostrou, né, que foi importante ter dado voz aos profissionais envolvidos. A gente conseguiu fazer um diagnóstico e, embora o método nos pareça muito interessante e possa ser aproveitado em diversos lugares, a simples correlação
a generalização dos nossos dados para outras localidades deve ser feito com cuidado, pelo fato de que algumas hipóteses precisam ser verificadas, né? Além disso, nós fizemos a nossa coleta de dados antes da Covid-19 e antes do atual quadro social que a gente está vivendo nesse momento. Próximo, por favor. Alguns resultados a gente gostaria de destacar, né? O fato de não existir um perfil de jovem da região, as opiniões deles mudam de acordo com as variáveis socioeconômicas, as percepções, os conhecimentos, as posturas deles também sofrem influência de diversas fontes, né? Professores, tarefas, redes sociais, e alguns dos jovens demonstraram um desconhecimento, um desinteresse em relação aos elementos do nexo. Próximo, por favor. O projeto, essa é a última reflexão, o nosso projeto, felizmente, está apresentando reflexos positivos, né? Então, algumas rodas de conversa foram realizadas, e isso ampliou, né? Desculpem o barulho externo. O nosso... É um projeto interessante, né? Coleta de óleo, sustentabilidade também veio hoje em homenagem. Encerrando, o nosso desdobramento tem se revelado em projetos com escolas, com algumas comunidades de reforma agrária aqui na região, e isso tem sido bastante interessante, né? Porque a gente tem conseguido, de alguma forma, difundir e realimentar o nosso projeto. A próxima, por favor, é a última. Nós mantemos um site também, né? Esse daí que vocês veem na tela, que contém as informações, as atualizações do nosso projeto. Era isso. Muito obrigado. Fico à disposição. Obrigado, José, para trazer essa perspectiva particular, né? Um pouco diferente da maioria das outras pesquisas tradicionais sobre o nexo. Eu acho também que é possível ver uma certa conexão com a apresentação da Tainara, a apresentação anterior, considerando essa necessidade de compreender o ponto de vista das pessoas, do sujeito, nesse caso dos jovens brasileiros, e de como eles entendem o nexo. Então, obrigado de novo, José. E agora passo a palavra para o professor Leandro Giatti. Leandro. Olá, pessoal. Saudações aí ao nosso público virtual. Em primeiro lugar, quero fazer um cumprimento e dizer como eu estou satisfeito de participar. Então, saudações aos colegas autores e coautores, e especialmente aos editores do livro, o Michele Dalla Fontana, professor Tadeu Malheiros também, Fabiano Moreira e Gabriela Marques de Júlio, que não estão aqui, mas têm elevadíssima estima e parceria. Nós tentamos trabalhar numa perspectiva alinhado com o livro, porque nós entendemos que o livro se mobiliza muito para ampliar a discussão do nexo, né? Também a gente já segue uma produção anterior do grupo de vocês, né? Um artigo que o Michele foi o primeiro autor, de 2020, né? Falando sobre alguns aspectos da pesquisa do nexo no Brasil. E o tema que eu, Leandro Giatti, né, da Faculdade de Saúde Pública, junto com a coautora Lira Benites Lázaro, que é pós-doutoranda lá na Faculdade de Saúde Pública e atualmente está terminando um estágio na Universidade de Durham, na Inglaterra, né? A Lira está lá no Durham Energy Institute. O nosso capítulo ele trata de abordagens de pesquisa qualitativa e participativa sobre alguns aspectos socioecológicos do nexo água, energia e alimentos, né? Então, a gente tentou trabalhar um pouco também nesse espírito aí motivado por vocês, e enfocamos questões como a eficiência, né? Que ela tem que ser vista num sentido transversal e ampliado, né? Então, quer dizer, o que eu sempre falo, né? Aquilo que antes pudesse ser a melhor forma de gestão de recursos hídricos, ocasionalmente não é uma boa alternativa, dado as circunstâncias de dependência com energia
ou o impacto disso tudo nos sistemas alimentares, né? Então, o nexo nos obriga a sair do comum e pensar a eficiência transversal ou transsetorial. Mas, além disso, também a nossa preocupação com incertezas e iniquidades, né? Porque, então, a gente está pensando, mais água tem que ser provida para quem? Né? E que injustiças são possíveis? Ou que cenários teremos que enfrentar com as mudanças climáticas? Então, eu me motivo, né, pela saúde pública também, muito a discutir a redução da vulnerabilidade e o nexo como um instrumento necessário, porque a gente não vai resolver o problema dos pobres do mundo, que precisam de mais água, mais energia, mais alimentos, se a gente desconsiderar as interdependências nessas cadeias. Então, para isso, a gente tenta navegar um pouco na complexidade e alguns atributos, características dos sistemas socioecológicos, né? Que são sistemas abertos, interativos, capazes de auto-organização e de autoprodução. Mas isso não quer dizer que eles funcionem sozinhos e se constituam naquilo que é melhor, naquelas buscas que nós esperamos, assim, nos sentidos do desenvolvimento sustentável. Mas, assim, um aspecto importante dos sistemas socioecológicos, né, que nós tentamos trabalhar no capítulo, é a capacidade adaptativa desses sistemas, né, a sua potencialidade de aprendizagem. Bom, nisso tudo, o que especificamente nós tratamos, então, são as necessárias abordagens qualitativas para aprofundar e buscar trazer narrativas que nos permitam compreender como funciona o nexo através dos sistemas socioecológicos, né? E por isso, nós tentamos ver, por exemplo, em comunidades vulneráveis e periféricas urbanas, se há nexo, por exemplo, nas práticas sociais no contexto de escassez dessas comunidades, né? E se há potencialidades, a partir dessas práticas sociais dos vulneráveis, potencialidades para a gente aprender sinergia sobre o nexo, né? Mas também tentamos explorar, em contextos mais ampliados, como de cadeias produtivas, no caso, a gente tem estudado cadeia produtiva do bioetanol, sobretudo no estado de São Paulo. Então, a gente tenta explorar pela pesquisa qualitativa também onde deveria haver nexo ali e, ocasionalmente, pode não estar presente, não é? Dado que essa é uma indústria, claro, que dialoga com a mitigação das mudanças climáticas, mas não é a prova de problemas e de crises de insustentabilidade. Mas agora, em síntese dessa perspectiva metodológica, vou falar de 3 segmentos que nós tratamos no capítulo, né, de pesquisa qualitativa. O primeiro foi, com exemplos, né, com experiência de pesquisa, uma etnografia. Então, a gente aprofundou num bairro chamado Novo Recreio, em Guarulhos, tentando entender o cotidiano das pessoas naquela periferia urbana vulnerável e tentando entender as práticas sociais que têm uma conexão com o nexo. Não dá para falar muito, mas o tempo é curto, mas uma síntese, né? A questão do alimento apareceu como muito importante. De novo, né, nós temos o olhar da saúde pública, essas periferias são desertos alimentares, onde é difícil conseguir alimentos frescos e saudáveis, mas para fazer compra desse tipo de alimento, as pessoas têm que sair do bairro, porque lá só tem um comércio muito limitado nesse sentido, que favorece a vender alimentos não perecíveis ou ultraprocessados, que são ruins para a saúde. Então, quer dizer, buscar alimentos mais frescos e saudáveis remete a ter que sair do bairro, e isso conecta com a dependência do transporte público e gasto de energia. Por outro lado, a produção de alimento local atenua um pouco essa pressão e supre essa necessidade por alimento de melhor qualidade. Então, o nexo para nós apareceu nessa possibilidade, entre outras coisas, né? Nessa possibilidade de produzir uma parcela, uma quantidade de alimentos no local, ou numa forma de agricultura urbana ou periurbana, né? Então, isso seria para nós uma sinergia do nexo, compatível com as dinâmicas e as práticas sociais que nós investigamos, essas que nos ensinaram, quer dizer, ali tem o nexo, sim. Bem, um outro segmento de pesquisa qualitativa
foi ainda aprofundando mais essa questão por meio de uma pesquisa participativa, especificamente uma iniciativa de pesquisação, que busca trabalhar colaborativamente com os sujeitos, as pessoas do bairro, na busca de uma ação concreta na realidade, que foi, no caso, a implementação de uma horta comunitária. Isso trouxe vários aspectos e potências da pesquisa participativa, reflexão, construção e hibridização de saberes, mas também a busca de parcerias com outros atores, como prefeitura, como atores locais que fizeram doações de material para construção e para materiais em geral para a horta, enfim, toda uma forma de potencializar recursos e competências locais, inclusive saberes locais das pessoas, sobre saberes agrícolas, né, para implantar essa horta. Então, essa pesquisa participativa, que traz uma grande quantidade também de evidências na forma de narrativas, também ela visa uma ação, fortalecer parcerias, né, implementar uma mudança, etc. E nós consideramos algo importante para tratar do nexo num contexto local ou também ampliado. Por fim, nós também temos trabalhado, e aí é a expertise da Lira, né, em análise de discursos de amplas massas de dados, né, produzidas no setor do bioetanol ou na mídia também, que tratam esse tema da produção do bioetanol, sendo dialogado com a crise da insustentabilidade global. E uma coisa que a gente tem encontrado nesse sentido, né, por análises de Big Data, né, então, aprendizagem de máquina, que a Lira tem providenciado e tem desenvolvido com muita habilidade, também análise de tópicos, né, ou seja, o encadeamento dos termos, como são tratados, por exemplo, nos relatórios de sustentabilidade das empresas do setor do bioetanol, enfim. A gente tem visto, por exemplo, que elas estão com um discurso muito conectado, claro, com a sustentabilidade pela via da mitigação das mudanças climáticas, ou seja, né, evitar a emissão de gases de efeito estufa, ou mitigar ao menos, mas, de um outro lado, nos parece, né, a gente tem achado evidência que elas pecam, por exemplo, em reconhecer o peso no território que tem essas iniciativas na forma de demanda hídrica, de demanda por solos, para a agricultura, né, para o cultivo da cana, e também as pressões que isso reverbera em outras cadeias de energia e também de produção de alimentos. Vejam só, nós estamos passando por uma crise no Brasil muito séria, né, de ampliação da fome, e isso é em parte da insuficiência e vários outros problemas nas cadeias de produção e provimento de alimentos para as populações brasileiras, e não só apenas para exportação. Mas, enfim, fechando, Michele, e acho que no horário, espero, a gente tem visto que as metodologias qualitativas são fundamentais para trabalhar as dimensões sociopolíticas do nexo, e isso está muito presente no livro, né, esse apelo para não trabalhar o nexo só por uma via técnica e gerencial, né? E aí, então, a gente reforça essa forma de pesquisa qualitativa ou dialógica, né, no caso da pesquisa participativa, para hibridização, para novas aprendizagens e também para acoplamentos, aproximar estruturas de governança com mais conexões entre os atores sociais. É isso. Muito obrigado mais uma vez e parabéns aí pelo livro e pelo evento. Obrigado, Leandro. Acho bem interessante que você trouxe essa ideia da necessidade de ampliar a discussão sobre o nexo, eficiência, em que setor e para quem. Acho que era isso também a ideia do livro mesmo, estimular esse debate. E também a sua apresentação nos lembra um pouco da importância das contribuições que a pesquisa qualitativa, a pesquisação tem no debate sobre o nexo. E mais uma vez se reforça a ideia da necessidade de considerar as perspectivas das comunidades locais, comunidades vulneráveis, e, por outro lado, entender quais são os discursos do setor agroindustrial brasileiro do bioetanol. Então, obrigado. E agora é a vez da apresentação do Lucas Alencar. Lucas, por favor, é com você. O capítulo que eu vou apresentar é intitulado A Segurança Florestal como uma Quarta Dimensão,
do Nexus, né? Em que a gente tenta, através da Caatinga, trazer algumas evidências sobre essa conexão, né? Então, esse trabalho foi feito por mim, por Arthur, um colega do laboratório, por Luke Perry e Felipe Melo, que é meu orientador. Estou fazendo meu doutorado aqui na pós-graduação de Biologia Vegetal. E a ideia desse trabalho ele surgiu inicialmente a partir desse artigo, né, que foi produzido por Felipe, em que eles tentaram conceitualizar como a floresta pode contribuir, como a floresta funciona como base para a garantia dessas três seguranças, né? E como, claro, isso também vai estar afetando as pessoas e seus modos de vida. A floresta ela não vai contribuir diretamente para todos os aspectos dessas seguranças, né? Por exemplo, o preço da comida, que é um fator importante na questão de segurança alimentar, não necessariamente vai ser afetada diretamente pelas florestas, né? Mas elas podem contribuir através, por exemplo, de sistemas agroflorestais, ou até mesmo sobre esse debate, né, de como devemos produzir comida e conservar a biodiversidade. E o mesmo vale para as outras seguranças, né? Na questão da segurança hídrica, a gente pode pensar como a restauração ecológica pode contribuir para um equilíbrio no balanço hídrico de uma bacia hidrográfica e, consequentemente, para a produção de energia. Para a produção de energia, a gente que é da cidade, a gente pensa muito em energia elétrica, né? Mas as pessoas de comunidades rurais, elas utilizam muito a floresta como fonte de energia através de biomassa, através de lenha, carvão, etc. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no final. Então, um próximo passo quase que natural assim de entender essa relação da floresta com essas três seguranças é tentar quantificar, né? Quantificar o quanto a floresta pode contribuir e se de fato ela contribui. Então a gente foi estudar a Caatinga, né? Que é um sistema socioecológico muito interessante e é tido que as pessoas, principalmente as pessoas que vivem no meio rural, elas dependem muito diretamente, né? Muitas delas dependem diretamente desses recursos florestais para complementar o seu modo de vida, até mesmo para retirar alguma renda. Então, a gente foi inicialmente investigar aí como está a cobertura florestal na Caatinga, né? Esses são dados do Mapa Biomas de 2017. E a primeira coisa que a gente consegue perceber é um gradiente, né, muito claro aqui, de leste para oeste, na quantidade de cobertura de vegetação nativa. Então, os estados aqui do Piauí, o oeste da Bahia e o Ceará têm bem mais cobertura florestal do que essa região aqui, mais próxima do litoral leste do Nordeste, né? E quando a gente para olhar aqui esse mapinha do lado, que é um mapinha de exposição à seca, a gente vê que as áreas mais úmidas, ou que são menos expostas à seca, são justamente as áreas onde tem menos vegetação nativa, né? Justamente aqui, essa faixa é a região do agreste da Caatinga, que é um ecótono, né? Uma zona de transição entre a Mata Atlântica e a Caatinga, e, portanto, aqui é mais úmido. E quando a gente foi olhar questões de segurança hídrica, né, espécie de segurança hídrica, a gente tentou, nesse trabalhozinho aqui, que é de um terceiro colega, montar um índice de insegurança hídrica. E a gente pegou um conjunto de variáveis e fez uma PCA para tentar organizar isso, e viu que a proteção da floresta e a proteção também de nascentes, elas aparecem muito lá em cima, né? Nesse índice, mostrando a importância que a floresta tem para a construção da segurança alimentar. E como a gente viu nesses estados, né, no estado do Ceará e do Piauí, a proteção florestal ela conta bastante, pesa bastante a favor da segurança hídrica, né, reduzindo a insegurança. Então, nessa primeira aproximação, a gente já consegue perceber que a floresta tem um papel importante, né? E é quantificável esse papel, mesmo numa escala de Caatinga. Quando a gente foi para a segurança alimentar, bom, como eu falei anteriormente, a gente não avaliou todo o conjunto de segurança alimentar, e sim alguns aspectos, né? Alguns aspectos que a gente acreditava que a floresta poderia estar contribuindo mais diretamente. E aqui a gente foi olhar a produção, tanto do gado bovino quanto do gado caprino. É interessante olhar esses mapas que eles parecem quase um negativo um do outro, né? Onde tem mais gado, aqui na Bahia, no oeste da Bahia, nessas regiões aqui do Rio Grande do Norte, tem bem menos produção de bode, e nos locais onde tem mais produção de bode, tem bem menos produção de gado. E para entender melhor como esses quatro elementos estavam se relacionando,
a gente fez assim, uma correlação bem simples mesmo. E ficou muito evidente assim, para a gente como a vegetação nativa e as áreas mais secas estão correlacionadas, né? Então, onde tem mais seco, tem mais vegetação. E, por outro lado, a gente viu também que onde tem a maior quantidade do gado bovino, vai ter menos vegetação. E já na questão do bode, onde tem mais produção de bode, tem mais vegetação nativa. E também essa relação entre a seca e a produção de caprinos, né? Nos municípios mais secos, ou que são mais expostos à seca, tem uma tendência a ter mais quantidade de bode. Ou seja, parece que esses três elementos estão andando juntos, assim, né? Se um não está diretamente afetando o outro, ao menos eles estão concorrendo ali no espaço. Ou seja, onde é mais seco, vai ter mais vegetação nativa e vai ter mais produção de bode. E onde é mais úmido, vai ter mais produção de bovino, né, do gado bovino, e menos vegetação nativa. E quando a gente olha assim como essas produções são feitas na Caatinga, fica bastante claro que esse deve ser uma relação verdadeira, né? A produção de bode aqui na Caatinga ela é feita de forma muito extensiva, utilizando a vegetação nativa como pasto, né? Então, tanto essa camada de herbácea aqui, que aparece mais durante o período úmido na região, quanto até mesmo de árvores, né? Então, é muito comum as pessoas utilizarem a vegetação nativa como forragem para o bode. Já quando a gente olha a produção de pasto aqui na região, produção de gado, ela é feita em pasto, né? Ou seja, uma área ela é desmatada para o plantio de gramíneas exóticas, que gramínea é um grupo de plantas que não ocorre muito frequentemente na Caatinga, não é comum ter. Então, as pessoas importam muito gramíneas para produzir pasto, né? E, consequentemente, o boi. Então, novamente, parece que onde tem boi, não tem floresta. E onde tem floresta, as pessoas conseguem produzir alimento através da produção de bode, né? E, por fim, aqui, o terceiro elemento que a gente quis investigar era a da segurança energética. Na Caatinga é muito frequente as pessoas utilizarem lenha não só para uso doméstico, né, para cozinhar e etc., mas também em indústrias, né, em pequenas indústrias da cidade. Tanto na indústria de telha, de tijolo, nas olarias, né, como também no polo gesseiro. No sertão de Pernambuco, na região do Araripe, onde concentra 95% da produção de gesso do Brasil. E muito dos fornos, etc., é movido a lenha. E não à toa, nessa estimativa recente, alguns pesquisadores encontraram que esse mercado de lenha movimenta até 2 bilhões de reais por ano e ocupa uma quantidade de até 35 mil postos de trabalho. Então, naturalmente, a gente também resolveu investigar como essa vegetação nativa está relacionada com essa produção de energia para a região, né? E, curiosamente, o que a gente encontrou é que onde tem mais vegetação nativa, tende a ter uma maior produção também de lenha e de carvão. E, quando a gente for olhar a oferta legal dessa lenha, né, muito do manejo florestal na Caatinga, ele tem esse objetivo de produzir lenha e carvão. A gente percebeu que, mesmo nos municípios locais onde tem uma maior oferta de matéria seca, né, de planta, aparentemente isso não está influenciando a quantidade de carvão e de lenha que é produzido. Ou seja, isso reforçou a ideia de que as pessoas estão, de fato, consumindo a floresta, de fato, utilizando a floresta como fonte de energia, principalmente nessa região, né? E, somando tudo isso, a gente conseguiu ver que a floresta, ela parece estar desempenhando, sim, ao menos em alguns aspectos, ao menos em alguns elementos dessa segurança, uma contribuição significativa para a garantia da segurança hídrica, alimentar e energética das populações da Caatinga, né? Esse trabalho foi feito na escala de município, então é importante pensar também que é o município como todo que está se beneficiando dos recursos florestais
e melhorando essas suas seguranças. O que levanta também esse debate de e aí, como é que a gente vai conseguir conservar as florestas e, ao mesmo tempo em que essas florestas vão estar servindo de recurso, servindo de fonte de segurança energética, fonte de alimento para as pessoas. E é isso. Foi uma apresentação bem rápida, bem breve, mas espero ter conseguido cobrir esses 3 pontos. Só queria, por fim, agradecer à FACEP pela minha bolsa de doutorado, ao CNPq pelos financiamentos que tivemos para esse projeto, e ao grupo, né, que organizou esse livro, que é super importante para nós pesquisadores aqui do Brasil e de outros lugares também, né, que estão trabalhando com o Nexo. Então, agradecer aos editores pelo convite em produzir o livro e o convite também por fazer essa apresentação. É isso, gente. Obrigado e estou disposto aí a tirar dúvidas. Obrigado, Lucas. Foi muito legal a sua apresentação. Parabéns pelo trabalho. É legal trazer esse elemento da segurança florestal no Nexo, que é um elemento tão importante para o contexto brasileiro, da Caatinga em particular, pelos serviços ecossistêmicos que ele fornece, né? E que são diretamente ligados à água, energia e alimentos. E também acho que indiretamente você está trazendo esse olhar crítico para o conceito do nexo, que água, energia e alimentos é só o começo, mas quando você começa a ver as interações, aí você encontra interações com muito mais coisas. Essa ideia de pensar de forma sistêmica é muito relevante. Então, agradeço a todos os palestrantes para as contribuições e passo a palavra para o professor Malheiros para algumas considerações finais. Tadeu. Obrigado, Michele. Bom, inicialmente, a gente estava organizando o livro, né, Michele? A gente foi lendo os capítulos. Então, é muito interessante, né, nesses webinários, agora a gente está junto com os autores e coautores desses capítulos. É uma perspectiva... às vezes é meio frio, né, quando você lê cada capítulo, fazer a sugestão, mas aqui eu vi de vocês, né, que estiverem envolvidos com as pesquisas, com os projetos, trazendo essa reflexão. Então, isso é particularmente muito gratificante, ouvir diretamente de vocês as reflexões. É muito, muito bom. Então, primeiro, queria agradecer essa possibilidade de interação, de aprendizado, né, a Tainara, o José Perrella, o Leandro, colega aqui da USP, né, e o Lucas. Segundo, eu queria reforçar a perspectiva de diversidade Brasil. Então, também os capítulos de hoje mostram realidades de diferentes partes do Brasil, onde a gente consegue, mais uma vez, usando o Nexo, né, ou como ferramenta, ou como marco lógico de análise, trazer uma reflexão nessas diferentes realidades brasileiras, e quanto ele se mostra robusto, mesmo com tanta diversidade. E queria reforçar, e acho fundamental, que todas as palestras de hoje, e os outros capítulos também, mas eu acho que é a aderência ao contexto brasileiro, especialmente essa questão social e vulnerável que a gente vive no Brasil. Então, a Tainara reforçou essa questão de usar o nexo, mas não dissociar da questão do sujeito social. Eu acho que é fundamental, e eu acho que tem tudo a ver, né? Água, energia e segurança, questão alimentar é totalmente, né, para a questão social e muito ligado à vulnerabilidade e justiça. Leandro trouxe, o Perrella trouxe com a questão da educação, aí quando a gente está usando com os jovens, e o Lucas também reforçou isso para o semiárido aí na Caatinga, na região do sertão nosso, um contexto bastante também difícil em termos de vulnerabilidade e de enfrentamento. Nesse sentido, eu acho que a gente está conseguindo trazer uma realidade, contribuir com os esforços aí para um alinhamento do Brasil num sentido de acelerar processos de desenvolvimento sustentável. Eu acho que a gente cumpre com o nosso papel, pesquisa, mas botando o pé na realidade, trazendo um discurso bastante alinhado ao que a gente precisa mudar, né, fortalecendo, e com ideias e reflexões que estão funcionando.
Então, eu agradeço mais uma vez os colegas todos, agradeço a parceria com o Michele e agradeço o apoio do EA-USP na organização e realização desses webinários. Convido aos colegas e aos que estão assistindo e participando a encaminharem dúvidas, questões, a gente recebe, depois devolve a vocês por e-mail, e semana que vem estaremos juntos de novo, no mesmo bate-horário, às 11 horas, na quarta-feira, para mais um conjunto de trocas de experiências. Um grande abraço a todos, desejo uma boa semana e aí um bom feriado também, que amanhã teremos feriado prolongado. Grande abraço a todos. Obrigado. Até logo.